Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. No vídeo de hoje, vamos comentar mais questões da nossa banca IBAN, é isso mesmo, questões 2024 do concurso de Capela do Alto, São Paulo, é um cargo de nível médio. Vamos resolver as questões dessa provinha. Vamos nessa? Vamos lá então, vamos resolver a nossa provinha de hoje, prova da Câmara Municipal de Capela do Alto, São Paulo, cargo de assistente administrativo, tá? Concurso aí de 2024. Essa prova foi aplicada em 25 de agosto de 2024, beleza? Bom, foi enviada por um seguidor nosso, né, lá do nosso Instagram Bela Escrita, tá? Se você ainda não segue nosso Instagram Bela Escrita, siga agora mesmo. Lá tem muitas dicas de língua portuguesa, vídeos rápidos, bem lúdicos, dinâmicos para te ajudar aí nessa parte do português. Tem mapas mentais, enfim. Vai valer a pena você seguir essa página, tá? E, é claro, se você fez ou vai fazer alguma prova IBAN ou de outra banca, pode enviar para mim lá, tá bom? Que aí eu consigo trazer para cá para os nossos seguidores, né, nos nossos inscritos aqui do nosso canal também, para eles aprenderem mais aí, conhecer o perfil da banca, né, e estudar mais aí a língua portuguesa. Beleza? Bom, vamos lá. Estamos aqui com a provinha enviada pelo nosso seguidor, tá? É claro, geralmente eles me enviam as fotos da prova com as suas marcações, né, suas respostas, com as suas anotações, e aí eu tentei apagar aqui, né, para usar a provinha enviada por ele na íntegra, tá bom? Então eu apaguei aqui as anotações, as marcações e acabei fazendo as opções aí A, B, C e D com a minha própria canetinha aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar, vai dar tudo certo aqui na nossa resolução, beleza? Bom, uma coisa incomum nessa prova não veio com um texto, né? Geralmente a banca IBAN ela coloca um texto inicial, né? Um fragmento de texto inicial e faz as questões baseando-se nesse texto da prova. Porém, aqui ela não trouxe o texto, ela já começou com a questão número 1 e o enunciado ali da questão, tá bom? Mas é claro que dentro das questões ela traz sempre um trecho, né, de algum texto existente para fazer, né, para se basear ali dentro do enunciado, tá bom? Então não vai te atrapalhar, a ausência de um texto aqui não vai te atrapalhar, pelo contrário, né? Eu acho que é até mais objetivo, as questões se tornam mais objetivas e facilita aí a resolução. Bom, na primeira questão está assim, ó. No período, se enxergue como alguém capaz de superar obstáculos e transformar desafios em oportunidades de crescimento pessoal, contém uma construção que, embora não seja reconhecida pela gramática normativa, é bastante frequente na fala cotidiana, inclusive na forma culta da língua. Essa construção está presente na concordância verbal, colocação pronominal, regência nominal ou regência verbal. Bom, aqui no enunciado, a banca faz questão de dizer que esse problema que você vai ter que identificar nesse trecho aqui, né, nesse trecho separado por aspas, você vai ver um probleminha ali. E esse probleminha é de quê? Essa construção equivocada, né, que não é reconhecida pela gramática normativa, embora seja muito frequente na fala cotidiana, é um problema de quê? De concordância, de colocação pronominal ou de regência. Então você vai ter que identificar isso. Bom, e aqui de cara, quando a gente analisa o trecho, né, de cara, quando a gente analisa esse trecho aqui, a gente já percebe um probleminha, que é o quê? Na colocação do pronome antes do verbo. Né? E em língua portuguesa, se você já estudou esse assunto de pronomes, colocação pronominal, né, que fala da próclise, da ênclise, da mesóclise, lembra disso? Então, a gente tem um caso proibido, que não se pode usar pronome iniciando o período, tá? O pronome oblíquo, né? Os pronomes oblíquos átonos não podem iniciar um período, tá? Então, a menos que tenha uma palavra atrativa, né, antes dele, a gente não pode iniciar um período com um pronome oblíquo. Então, aqui, o correto seria isso aqui, ó. O correto seria enxergue-se. Enxergue-se como alguém capaz de superar obstáculos, tá? Então, esse se aqui, ó, se enxergue, está equivocado. Então, o nosso probleminha aqui, né, que no caso não é reconhecido pela gramática normativa, tá? É um erro, é um desvio gramatical. Embora seja um desvio gramatical, de acordo com a gramática, é muito usado
no dia a dia, né? Me empreste, te amo, né? A gente usa muito essa colocação pronominal no dia a dia, é frequente, mas de acordo com a gramática normativa, é um desvio, tá bom? A gramática normativa não reconhece isso. Então, não podemos usar o pronome oblíquo átono iniciando o período, tá? Deveria ser feito aqui uma ênclise, ou seja, ser colocado após o verbo. Portanto, nosso gabarito é a letra B de bola. Tem um desvio aqui, né? Essa construção está presente, esse desvio está presente na colocação pronominal. Tudo bem? Vamos lá, vamos à questão de número 2. Na frase, embora a vida nos apresente constantes incertezas, é através da aceitação dessas mudanças que descobrimos a verdadeira estabilidade interior e a capacidade de encontrar paz em meio ao caos. A conjunção embora apresenta uma ideia de. E aí, qual é o tipo de conjunção que a gente está trabalhando aqui? Embora é campeão em cair em prova, né? Sempre aparece em provas de qualquer banca. Na IBAN, então, muito, né? Muito mesmo. Embora é um conectivo, é uma conjunção, né? Que liga duas orações, né? E aí, essa conjunção, ela é concessiva. Indica o quê? Concessão, galera. É isso mesmo. O que é uma conjunção concessiva? É uma palavra ou uma expressão que liga duas orações, é claro, indicando que uma dessas orações apresenta uma situação que poderia impedir ou dificultar a realização da outra, tá? Mas isso não acontece, tá? Traz ali, de certa forma, uma ideia de contraste, né? Que uma coisa poderia impedir a outra de acontecer, mas isso não acontece. Veja, embora a vida nos apresente constantes incertezas, isso seria um caso que impediria a aceitação das mudanças, né? Que descobrimos a verdadeira estabilidade interior. Então, veja que a vida nos apresentar constantes incertezas seria um fato, seria uma situação que impediria que a outra situação acontecesse, mas não acontece. Isso não impede. É através da aceitação dessas mudanças que descobrimos a verdadeira estabilidade interior e a capacidade de encontrar a paz em meio ao caos. Então, embora eu tenha essa dificuldade aqui, isso não vai impedir que a outra aconteça, a outra situação de fato aconteça. Então, a concessão é isso, gabarito letra A, tá? É uma palavra, é uma conjunção, né, que vai ligar orações e vai trazer essa ideia, vai indicar, né, uma situação que poderia dificultar ou impedir o acontecimento da outra, mas isso de fato não acontece, tudo bem? Portanto, nosso gabarito é a letra A, beleza? Vamos lá, questão número 3 da nossa provinha. Já deixou o seu like no vídeo? Ainda não? Então aproveite agora. Deixa aí o seu like para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Se você for novo por aqui, já ative aí o sininho das notificações, se inscreva no canal para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui, beleza? Já deu like? Então vamos lá, questão número 3. No período, ela mencionou que o livro que você me emprestou é excelente, as palavras em destaque são classificadas respectivamente como, ou seja, nesta ordem que aparece, né, primeiro essa e depois essa, qual é a classificação? Aqui, gente, é uma questão muito batata que sempre cai na banca IBAN, tá? A banca IBAN tem um caso de amor com esse vocábulo que ela gosta muito de cobrar, tá? Então, assim, se você já assistiu aos outros vídeos que eu tenho aqui no canal, né, eu tenho uma playlist com muitos e muitos vídeos de questões resolvidas IBAN. A gente resolveu inúmeras questões trabalhando o vocábulo que a banca gosta muito. Então, aqui são 2 macetinhos que você vai ter que aprender para poder identificar aqui qual é a classificação desses quezinhos aqui. Tudo bem? Olha só, ela mencionou que o livro que você me emprestou é excelente. Veja que toda essa oração introduzida por esse primeiro que, eu posso substituir pela palavra isso. Veja, ela mencionou isso. Ela mencionou que o livro que você me emprestou é excelente. Essa oração aqui, né, é uma oração substantiva, ela equivale a um substantivo. Por isso a gente consegue substituir pelo vocábulo isso e dá certo. Então, ela mencionou isso. Esse isso aí é toda essa oração, que o livro que você me emprestou é excelente, tá? Quando eu consigo substituir toda essa oração iniciada, né, introduzida por esse quezinho, eu vou chamar esse que de conjunção
integrante, tá? Conjunção integrante é quando eu consigo substituir, né, toda essa oração introduzida por esse que pela palavra isso, tá bom? Equivale a um substantivo, a uma oração substantiva. Então, é conjunção integrante, tudo bem? Já vou eliminar letra A e já vou eliminar a letra D de dado. E o outro que? O outro que também tem outro macetinho. Se eu consigo retomar com esse que a palavra anterior, né, a expressão, a palavra anterior, que é o substantivo livro, e eu consigo substituir por o qual, né, e suas variações, o qual, a qual, os quais, as quais, eu tô lidando ali, eu tô me deparando com um pronome relativo. O livro o qual você me emprestou é excelente. Deu certo? Eu estou me referindo com esse que a palavra anterior, eu consigo substituir por o qual e suas variações e dá certo? Então, eu estou falando aqui de um pronome relativo. Tudo bem? Então, se eu tenho conjunção integrante e pronome relativo, é claro, o nosso gabarito vai ser letra B de bola. Tudo bem? Aqui a banca nem quis classificar mais a fundo, né? Ela poderia colocar ali conjunção integrante e pronome relativo, ela só colocou a primeira classificação, que é a classe gramatical, mas tá tudo bem, é esse o nosso gabarito, beleza? Gabarito letra B de bola. Vamos lá, vamos à questão de número 4. Questãozinha de número 4. Aí aqui, ó, a banca colocou um trecho, né, que a gente já até leu uma questão anterior aqui, e perguntou o seguinte, ó, a forma verbal apresente, que é essa daqui, ó, é classificada no contexto em que foi empregada quanto à sua transitividade, ou seja, regência verbal, como sendo o quê? É um verbo transitivo, direto, indireto, direto, indireto, ou é intransitivo? Bom, primeiro, para a gente saber se é transitivo ou intransitivo, a gente precisa saber se o verbo ele exige algum tipo de complemento, né? E a gente vai perceber aqui, ó, quem apresenta, apresenta algo, ou apresenta algo a alguém. Então, se eu consigo fazer essa diferenciação, eu já consigo identificar que o verbo é o quê? Transitivo. Ele exige algum tipo de complemento. Embora a vida nos apresente constantes incertezas. Veja, se eu apresento algo. Algo, o que é esse algo? Constantes incertezas. Então, aqui eu já tenho um complemento direto, né? Um complemento direto. Vou até colocar objeto direto, que fica até mais fácil para você entender. Objeto direto. Só que eu apresento constantes incertezas a alguém. Quem é esse alguém? A nós, que está representado aqui pelo pronome oblíquo átono. E quando eu tenho um pronome oblíquo átono, eu não posso colocar preposição, né? Ele está aqui, ó, fazendo a função de próclise, né? Está apresentado antes do verbo, mas é o nosso objeto indireto, só que ele não tem preposição. Se eu tivesse colocado após o meu objeto direto, aí eu conseguiria colocar a preposição. Por exemplo, embora a vida apresente constantes incertezas a nós, olha aí, eu conseguiria colocar aqui a nossa preposição, e aí ficaria mais marcado o meu objeto indireto. Como isso não foi feito, né, foi colocado ali um pronome oblíquo, né, antes do verbo, isso de repente gerou alguma dúvida, né, para os concurseiros, para os candidatos lá na hora. Mas aqui eu tenho sim a presença de um complemento direto e de um complemento indireto. Portanto, a transitividade desse verbo é uma transitividade direta e indireta. Eu tenho a presença de um complemento, uma coisa, né, que é constantes incertezas, e estou apresentando a uma pessoa, né, a pessoas como nós, né? Embora a vida nos apresente grandes, constantes incertezas, é através da aceitação dessas mudanças que descobrimos a verdadeira, né? E aí por aí vai. Então eu tenho ali um complemento direto e indireto. Então a transitividade é direta e indireta, beleza? Então o nosso gabaritozinho aqui da nossa querida questão 4 é a letra C de casa. Vamos lá, vamos à questão de número 5. Foram 5 questõezinhas de português nessa prova, tá? Então, vamos aí à nossa última questão deste vídeo. Peço que você deixe aqui nos comentários, né, como você se sairia nessa prova, se o nível está elevado, está fácil, está difícil, você conseguiria resolver com tranquilidade, teve dificuldades, coloque aí nos comentários para a gente acompanhar, tá bom?
dê sugestões também para os próximos vídeos. O seu feedback é muito importante para nós. Tudo bem? Bom, vamos lá. Indique a alternativa que oferece a explicação correta sobre o uso da vírgula no período a seguir. E aí a gente tem aqui, ó, novamente o mesmo trecho, né, que foi trabalhado aí em algumas questões. Embora a vida nos apresente constantes incertezas, é através da aceitação dessas mudanças que descobrimos a verdadeira estabilidade interior e a capacidade de encontrar paz em meio ao caos. Bom, aqui a gente tem o uso de uma vírgula apenas nesse trecho, né? E a gente já falou aqui sobre o embora, que é uma conjunção concessiva, né? E o embora, por ser uma conjunção concessiva, a gente já sabe que ele liga orações. Então, ele veio aqui iniciando a oração, mas ele poderia perfeitamente ter entrado aqui no final, né? E aí a gente teria a seguinte estrutura: é através da aceitação dessas mudanças que descobrimos a verdadeira estabilidade interior e a capacidade de encontrar paz em meio ao caos, embora a vida nos apresente constantes incertezas. Então, veja que essa oração aqui, né, essa parte aqui, ó, essa oração introduzida pelo embora, ela viria ao final e ela foi deslocada para o início. Ela foi deslocada para o início para iniciar a oração por uma questão estilística, né, por ficar melhor de ler, de entender. Então, essa vírgula está justamente marcando essa conversão, né, essa separação de orações subordinadas, né? E é uma separação de uma oração subordinada adverbial, né, que aí marca a conjunção concessiva, que é uma oração concessiva, que marca uma oração subordinada adverbial, tá? Que gera ali uma circunstância. Tudo bem? Bom, e aí ela separa a oração, né, adverbial da oração principal. Qual é a oração principal? Essa daqui, introduzida aqui, ó. É através da aceitação dessas mudanças que descobrimos a verdadeira estabilidade interior e a capacidade de encontrar paz em meio ao caos. Isso aqui é a oração principal. E a oração introduzida pelo embora é a oração subordinada adverbial, que no caso é concessiva. A gente já viu numa questão aqui. Tudo bem? Então, essa vírgula está marcando a separação dessas orações. Portanto, o nosso gabarito é a letra C de casa. Beleza? Espero que você tenha acertado. Se você não tiver acertado, não tem problema. O importante é aprender, né? Aprender cada vez mais. Então, é com o erro que a gente aprende, que a gente evolui e assim a gente vai seguindo e não errar mais questões como essas, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e eu vou deixar aqui no próximo slide opções para você estudar a fundo, né? Aprofundar aí os seus estudos com a banca IBAN, tá bom? Espere só um pouquinho, não vai embora agora, vou explicar para você de forma bem resumida como funciona o nosso sistema de pacotes da banca IBAN, né? Pacotes para você treinar com questões da banca, a gente sabe, né? Você sabe que eu sempre disponibilizo aqui inúmeras questões da banca IBAN de forma gratuita para você estudar mesmo, né? Te ajudar nesse seu objetivo aí de conquistar o seu cargo público, né? O seu concurso dos sonhos. Então, a gente tem inúmeras questões aqui, nós temos uma playlist com muitas questões da banca comentadas, mas eu também disponibilizo lá os meus pacotes de questões da banca IBAN, tá? Eu tenho um pacotão com 100 questões da banca, envolvendo aí 13 assuntos diferentes, dá para você treinar aí por assunto as questões da banca, tá? Temos os simulados 1, 2 e 3 de 2023 com questões recentes da banca. Temos também um novo simulado, acabei de produzir, 2024, com questões dos primeiros meses ali de 2024, questões recentes da Banca IBAN, para você decolar de vez. E temos também o Top 10, que são os assuntos principais, a parte teórica, para você que está há muito tempo sem olhar a parte teórica, para você estudar de forma estratégica, né? Objetivando ali de forma sintética, estudar os principais pontos de cada assunto, que são os assuntos mais cobrados. Então, esse pacote é para você, tá bom? Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Todos os links de todos os pacotes que você deseja aí, né, e quiser adquirir. E no meu Instagram, Bela Escrita também, pode me chamar por lá que eu tiro qualquer dúvida, beleza? Lembrando que nossos pacotes sempre com PDF para você treinar sozinho, sozinha, e depois assistir a videoaula resolvendo cada questão com muito detalhe, assim como eu faço aqui no canal, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.